Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp Conecta. No Alesp Conecta de hoje vamos falar da mudança na lei da lavagem de dinheiro. Eu recebo aqui na Rede Alesp a doutora Jaqueline Valles e mestre em Direito Penal. Doutora, seja muito bem-vinda à Rede Alesp. É um assunto muito importante, muito interessante para a gente esclarecer. Queria que inicialmente, a senhora desse um apanhado aí. Que mudanças são essas na lei? E aí a gente vai explicando item por item durante o programa. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, doutora. Muito obrigada a você, Guga. É um prazer estar aqui com vocês novamente, tá? Você tem toda a razão. Esse assunto é de grande importância, não somente na área parlamentar, na área legislativa, mas também para toda a sociedade ter noção do que é a proposta, o que nós temos hoje, o que está acontecendo hoje com essa lei, porque ela é muito verificada em termos do dia a dia da movimentação do dinheiro que vem do crime. Você está me ouvindo bem? Exatamente, muito bem, doutor. E é importante, dentro disso, a gente explicar de forma didática para o nosso telespectador, que as pessoas ouvem no dia a dia caixa 2, caixa 2. Qual que é a explicação técnica, mas ao mesmo tempo de forma que todo mundo entenda o que é o caixa 2, doutora? Tá. O caixa 2, Guga, é um ato no qual as pessoas fazem para que, ao receber uma quantia, essa quantia não seja totalmente tributável. Ou seja, então o que ele pega? Ele recebe R$ 100, ele pega, sonega a informação para os registros tributários de 50 e os outros 50 que não compareceram, que não apareceram tributalmente, tá? Ele faz com que esse dinheiro seja vinculado para outra esfera sem ser a esfera tributável. Então, isso ele faz uma poupança número 2. Por isso que se chama Caixa 2. Caixa 2, especificamente, nós não temos no Código Penal, nós não temos na legislação penal esse nome Caixa 2. Isso é um ato realmente falado popularmente. Entendeu? Deu para entender? Tudo é importante, é um termo popular, mas aí nós vamos entrar na questão, né? Quando isso vira crime, é importante a gente deixar esse entendimento para o nosso telespectador, porque às vezes a pessoa tem o dinheiro guardado em casa, né? E às vezes no jargão popular fala é o meu caixa 2. Então é importante a gente diferenciar isso, né? O que pode e o que se torna um crime, né? Sim, sim. O Caixa 2 hoje em dia está sendo muito falado, por quê? Porque, principalmente na Operação Lava Jato, houve uma grande disseminação com relação à investigação financeira de todos lá acusados, tá? Então, não é, você falou muito bem, não é simplesmente, porque eu tenho um dinheiro guardado em casa, não coloco no banco, então diante disso eu sou criminosa. Evidente que não, evidente que não. Isso é uma organização financeira sua que você faz como você quiser. O que forma o Caixa 2 é o quê? É você ocultar aquele recebimento que seria lícito. Você deixar de declarar para o fisco o que realmente você recebeu. Que nós não temos o caixa, por exemplo, se você for no Código Penal, Google, você não vai ter o caixa 2 como um título lá, mas vai ter o quê? Uma falsificação ideológica, chama falsidade ideológica, que é eu dizer para o fisco que eu recebi 10, na verdade eu recebi 20. Então, esse crime de caixa 2, ele está sendo demonstrado através de outras roupagens que nós já temos no Código Penal, nós já temos na lei do Código Eleitoral. Então, tanto no Código Eleitoral quanto no Código Penal, nós temos esse modus operandi. Quando a gente fala modus operandi, é o modo de como as pessoas fazem com que a parte financeira fique mais escondida do fisco.
e eu declaro outra forma. O que nós tivemos com relação a uma proposta até do deputado Rodrigo Maia, tá? É para que o Caixa 2 não fosse, Caixa 2 vulgarmente falando, não fosse aplicado de forma discriminada. Isso foi feito até uma comissão, junto com alguns integrantes do STJ, integrantes da OAB e parlamentares. Para quê? Para que também não seja vulgarmente entendido que tudo é Caixa 2. Às vezes eu tenho uma parte financeira que não tem nada de ilícito. E só porque nós tivemos uma investigação, toda aquela parte financeira fica ilícita, e eu chamo de Caixa 2 popularmente, e aí eu vou pegar e inserir em outros delitos. Então, essa comissão é muito importante. Agora, doutor, como se processa esse tipo de ato na lei brasileira? Eu acho que é importante também que o nosso telespectador tenha esse entendimento. Tá. Hoje em dia, nós temos um crime chamado lavagem de dinheiro, tá? Essa é a grande confusão. Todo mundo entendeu Doutora, que então vamos explicar o que é lavagem de dinheiro para depois a gente chegar nesse processo. É importante porque hoje a população ouve falar muito em lavagem de dinheiro, né? Com o combate aos crimes de corrupção, esse assunto se tornou rotineiro, né? Muitas pessoas que não entendiam passam, né, a ter convívio com essas palavras. Então é importante a gente explicar aí de forma didática para o telespectador. Mas isso é muito importante mesmo. O que eu não posso é imaginar que tudo é o mesmo crime, que tudo é o mesmo ato, e eu vou pegar a pena mais grave de qualquer um deles, e aí eu vou condenar, tá? Você chamou a atenção muito bem. O que é lavagem de dinheiro, o que é Caixa 2, o que é falsidade ideológica, o que é crime contra o Código Eleitoral. Toda vez que nós temos um processo legislativo, nós temos o quê? Um fato definido como crime. Esse fato definido como crime, ele tem a sua atitude para eu entender que eu cometi aquele crime. O que aconteceu, o que está sendo visto, às vezes, no lado jurídico, em algumas decisões que, respeitosamente, eu estou falando, mas que equivocadas, tá? Por que equivocadas? Quando nós temos o crime de lavagem de dinheiro, o que é o crime de lavagem de dinheiro? É eu pegar, e quando eu digo eu, não é eu, mas tudo bem, a pessoa, tá? Ela é incriminada em lavagem de dinheiro quando é... É o sujeito autor da ação. Isso, obrigada. Sujeito da ação, isso mesmo, Guga. O que ele faz? Ele tem um ato criminoso e desse crime ele ganha dinheiro. Vamos imaginar tráfico de armas, tá? Ele vai lá, trafica armas, tráfico de órgãos, tráfico de drogas, e desse dinheiro, e desse crime ele ganha dinheiro. Para que ele não possa se apresentar na sociedade de uma forma, o que esse cara faz? Como é que ele tem dinheiro? Como é que ele desenvolve? Como é que ele mora em tal bairro? Como é que ele tem tal carro? Ele monta uma empresa lícita e diz que nessa empresa lícita é todo o dinheiro que ele ganha. Que, na verdade, ele está o quê? Ocultando o dinheiro no qual ele ganhou de forma criminosa e está dissimulando para que esse termo lavagem de dinheiro, que é um termo que veio dos Estados Unidos, tá? Na década de 50, na década de 30, salvo me engano, porque ocupavam as lavanderias de dinheiro, lavanderias mesmo, lavanderias, tá? Na época da lei seca, que não podia entrar bebida, e aí entrava-se bebida e dava-se muito lucro. Então, até o famoso Al Capone, o que ele fazia? Ele montava várias lavanderias. E aí falava, olha, eu ganho dinheiro com as minhas lavanderias. Tá? Por isso que vem essa coisa de lavar dinheiro. É branquear o dinheiro sujo, trazendo para ele de forma limpa para a sociedade. Deu para entender, Guga?
Com certeza, eu acho que o nosso telespectador também entendeu que é muito importante essa relação. Agora é importante, né, a gente explicar. A senhora já deu uma introdução, né? Mas onde o Caixa 2 e a lavagem de dinheiro se encontram, doutora? Então, vou pedir de novo respeitosamente, não se encontram. Não se encontram. Nós Entendo. temos atitude, nós temos. O que está acontecendo hoje no Poder Judiciário? O lava já, lavagem de dinheiro, a pena é mais rigorosa. A pena é de 3 a 10 anos. Mas o que é lavagem de dinheiro? O que o parlamentar, que o legislador falou que é para lavagem de dinheiro? Ocultar e dissimular. Quando você pega e faz um caixa 2, você simplesmente falsifica a sua declaração. Você não está ocultando, você não está dissimulando. Você não pode misturar os atos para tentar punir na pena mais grave. O que a comissão do Rodrigo Maia, do deputado Rodrigo Maia, deseja é que o crime de lavagem de dinheiro seja extremamente esclarecido de forma legislativa e limitado nos seus verbos, no qual lá está, ocultar e simular. Se eu declarei de forma errada para o meu fisco, se eu declarei de forma errada para o meu imposto de renda, isso já tem um outro crime. Não tem nada a ver com lavagem de dinheiro. Esse crime é o quê? Falsidade ideológica. Eu não posso pegar um crime de lavagem de dinheiro, que é um crime no qual eu tenho uma pena maior, e imputar a toda a parte de falsificar ideologicamente, declarar de forma errônea, tá? Os meus recebimentos como lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro é um crime extremamente específico. Eu não posso simplesmente colocar tudo no mesmo balaio, vamos falar claramente, tá? Para tentar punir mais grave. Se eu falsifiquei a minha declaração, é falsidade ideológica. Artigo 299. A pena é de 1 a 5. Se eu falsifiquei, se eu disse no momento das eleições, que o recebimento foi de forma errônea, aquela verba, eu tenho o artigo 350, que também é o quê? A pena é de 1 a 5. Mas nós temos algumas decisões que entendem que essa pena não é justa, e aí vai para o crime de lavagem de dinheiro, e nós temos agora, então, uma confusão, uma insegurança jurídica, em razão de eu querer punir mais grave, por um crime mais grave que não pertence ao ato que ele praticou. Agora Tudo vamos bem? para um exemplo que pode ser bem didático, né? Por exemplo, né? Caixa 2 vindo aí de desvio de verbas públicas, por exemplo, ou então do tráfico de drogas, do crime organizado, ele é um. Agora eu lhe pergunto, por exemplo, tá? Um trabalhador pelo interior do Brasil, onde ele presta serviços aí de manutenção, vai ganhando seu dinheirinho, vai juntando, chega no final de um mês, tem um salário até às vezes maior do que outros profissionais que pagam imposto de renda e declaram de forma informal. Ao longo do tempo, eles somam um pequeno patrimônio. Isso pode ser considerado um caixa 2, doutora? Não, não. Isso não pode ser considerado um caixa 2. Isso é uma administração financeira. Mesmo Você não recolhendo imposto, não declarando, etc e tal. no momento em que ele pode fazer ele pode ter uma situação não de caixa 2, mas ele pode ter uma justificativa administrativa nos tributos, tá? Que isso não é crime. Nós temos que verificar muito bem a diferença. Alguns atos administrativos justificáveis tributalmente não são necessariamente os crimes. Crimes eu vou falsificar aquela declaração de forma dolosa, tá? Porque eu não quero pagar tributo. E não simplesmente que eu estou economizando para depois eu pegar e comprar um bem. Quando eu compro esse bem, eu já vou ter que declarar. Esse bem existe, esse bem está poupável. Então, uma coisa é um ato administrativo, outra coisa é um crime. Agora é Tá? importante a gente voltar um pouquinho para a questão eleitoral, né? A preocupação, como a senhora falava, da Câmara dos Deputados em realizar uma comissão
para apresentar uma modificação no crime de lavagem de dinheiro traz algum prejuízo para a averiguação desses crimes? Como você vê essa questão que a senhora já explicava, né, na resposta anterior, mas a gente foca um pouquinho nessa parte e o que significa, aí nós vamos para outro ponto, que é o que significa o caixa 2 eleitoral. Tá, vamos lá. Essa comissão, quando ela tenta, de alguma maneira, delimitar as definições da lavagem de dinheiro, que já está delimitada, já está conceituada na lei, tá? Na lei 9.613, já tem lá o conceito. Quando a comissão fala o seguinte, olha, vamos delimitar, por quê? Está acontecendo uma confusão judicial nas decisões com relação aos atos praticados no Caixa 2 e no Caixa 2 eleitoral. Qual a diferença entre um e outro? É simplesmente a parte no qual, quando você tem uma intenção de esconder um dinheiro que você recebeu para os atos parlamentares, para os atos eleitorais, olha, eu recebi X, eu vou declarar que recebi menos X, para quê? Para que eu possa colocar isso na minha campanha. Isso é Caixa 2 eleitoral. Mas todo o dinheiro recebido de um particular, de um empresário, é destinado à campanha? Não. Então aí é Caixa 2 simples, ponto, final e acabou. Quando é destinado a situações eleitorais, popularmente se chama de Caixa 2 eleitoral. Que quem vai julgar isso? A Justiça Eleitoral. A lavagem de dinheiro, quem julga é a Justiça Federal. Então, nós temos uma diferença entre as justiças para que nada fique tudo no mesmo aspecto. O que nós temos hoje já está muito bem definido em termos do que é lavagem de dinheiro, do que é uma falsidade ideológica, do que é um crime de corrupção. Eu não vou falar crime de Caixa 2, porque não é crime, tecnicamente falando, tá? Mas eu já tenho conceitualmente o que é cada um. Então, quando a comissão pede para que seja limitada nas decisões e não seja tudo considerado lavagem de dinheiro, isso não é um afrouxamento da lei. Isso é o quê? Isso é um conceito legal do que nós já temos. Isso dá mais segurança para a sociedade, porque afinal de contas eu tenho um tipo penal lá que eu tenho que respeitar. E se doutora, eu não respeitar, aí dá. Pode falar, por favor. Sim. Agora, como é que eu vou diferenciar? E eu acho que a senhora já deu uma introdução legal, mas é legal a gente deixar mais claro para o nosso telespectador o crime de falsidade ideológica e o crime de corrupção. O crime de falsidade. Tá, olha, o crime de falsidade ideológica, eu vou declarar naquele documento, seja documento público, seja documento privado, tá? Particular, que a gente chama, eu vou declarar de forma falsa o que eu deveria declarar de forma verdadeira. Então, o que está lá declarado é falso. Tudo bem? Isso é falsidade ideológica. O que é o crime de corrupção? A partir do momento em que eu posso declarar falsamente, se eu declaro que recebi 2 e na verdade eu recebi 4, esse 2 que eu não declarei de forma criminosa, eu posso utilizar para corromper outras pessoas. E aí vem mais um crime de corrupção. Eu pego esse dinheiro 2, que não está tributável, que não está lá declarado, e vou fazer o quê? Vou fazer de forma maliciosa e posso até corromper algumas pessoas, corromper algumas empresas, e aí surge outro crime de corrupção. Mas entenda, não é tudo a mesma coisa. Eu posso ter a lavagem de dinheiro, eu posso ter o crime de falsidade ideológica e eu posso ter o crime de corrupção. O que eu não posso entender e levar a sociedade a entender é que tudo está no mesmo ritmo. Se eu faço um, eu faço todos. Isso não é verdade. Entendo. Agora voltando, né, para a questão eleitoral também, que é um holofote muito grande, né, nas perguntas e nas dúvidas, né? A simples doação
de campanha, ela de forma não formalizada, ela pode ser considerada crime de lavagem de dinheiro e corrupção? Dependendo do dolo. A simples doação não formalizada, tá? Ela pode ser encarada como o crime do artigo 350 da lei eleitoral. Eu omitir a origem da doação. Eu já tenho um tipo penal, Guga. Eu não preciso ir pular para outro. O Código Eleitoral é muito claro, tá? Ele já tem um tipo penal, ele desde 65 ele fala isso. Se você omitir se você omitir qualquer proveniente de verba, você já pratica o artigo 350. Que a pena pode ir até 5 anos, até 3 anos, dependendo em qual documento você omitiu. Então, eu já tenho isso no Código Eleitoral, a Justiça Eleitoral cuida muito bem disso, tá? A investigação é muito bem feita em cima disso, e já está delimitado. Eu não acredito que nós tenhamos que fazer uma nova lei, um novo procedimento legislativo para aquilo que já tem. Ah, mas está tudo muito bagunçado, está tudo muito... já partimos de uma situação extremamente horrorosa, mas nós estamos cuidando. A lei está aí, a lei está sendo usada, e as pessoas estão sendo punidas. Olha, é importante, doutora, surge muita dúvida em relação a isso. Esses crimes, por exemplo, de Caixa 2, num ambiente eleitoral, eles têm que ser julgados pela Justiça Eleitoral ou pela Justiça Comum? No Caixa 2, que foi usado para o ambiente eleitoral, eu vou cair no artigo 350, Código Eleitoral, Justiça Eleitoral, tá? O Caixa 2, que foi usado de maneira particular, eu vou para a Justiça Comum. São duas justiças. Ficou bem claro. Tudo bem? Agora, na sua opinião, o que deve ser mudado na lei, principalmente aí a gente falando da lei da lavagem de dinheiro? A proposta é muito interessante dessa comissão. O que deve ser mudado é o entendimento de deixar ela restrita a realmente o que é lavagem de dinheiro. E não, como nós estávamos falando no começo, e não colocar qualquer tipo de declaração falsa, qualquer tipo de desvio de dinheiro como lavagem de dinheiro, porque é um crime de uma pena grande. Eu não posso entender que tudo que foi desviado é lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro, ela tem que ser respeitada do jeito que foi feito na lei. É ocultar, dissimular. Quando eu falsifico, quando eu omito, quando eu declaro falso, é outro tipo de lei. Então, o que deve ser feito é o maior respeito com relação ao seu conceito. O crime de lavagem de dinheiro deve ser aplicado no seu estrito conceito. E não simplesmente vou pegar essa lei, por ela ser extremamente mais grave, e vou aplicar para que eu possa ter uma punição maior. Isso causa uma insegurança. Agora, exatamente, a senhora falou de insegurança no Brasil nos últimos anos, se estabelece uma certa confusão em relação a isso. Acha que com a mudança da lei tudo isso pode passar, doutora? Não, não acho. Continua. Tá? Não acho. Continua, porque sempre haverá decisões conflitantes. É certo que sempre que nós deixarmos mais enxuta a lei, mais clara a lei, que a sociedade possa entender o que significa cada palavra do seu termo, tá? Isso deixa muito mais fácil de eu entender. Mas que pode continuar as confusões? Eu acho que pode. Não é fazendo um novo procedimento legislativo, uma nova lei, eu vou resolver. Não, seria ingenuidade da minha parte entender isso. Eu posso ter, mas obviamente eu vou consertando essa confusão, deixando tanto quanto mais claro e julgando exatamente em cima daquilo que está sendo proposto pela lei, e não a mais do que ela já me propõe. Doutora Jaqueline Valles, estão chegando nos momentos finais desse Alesp Conecta. Gostaria que a senhora deixasse aí as suas considerações finais relativas a esse tema aí, que é tão importante e tão falado hoje
no Brasil é tão discutido exatamente porque a população ela demora um pouco para entender e absorver, né, esse monte de informação jurídica, né, doutor? A minha mensagem é o seguinte, Guga, volto a dizer, quanto mais o legislador deixar com palavras claras, com palavras fáceis, a compreensão, ou a sociedade vai cobrar do judiciário que seja respeitado essas palavras, esses termos. Eu não posso usar de uma lei para fazer uma bandeira social, falar, olha, eu condenei ele na lavagem, eu condenei ele na corrupção, se aquele ato praticado pela pessoa não foi corrupção, não foi lavagem. A ideia não é passar a mão na cabeça de ninguém, a ideia é usar a lei do jeito que ela tem, do qual ela está sendo apresentada. Não vou beneficiar ninguém, não vou condenar também ninguém fora do limite legal. Isso eu acho muito respeitoso para a sociedade. Agora, doutora, dentro disso que você falou, só para pegar um gancho, a senhora acha que algumas decisões nos últimos anos podem ter tomado um certo clamor popular? Foi decidido o que o povo queria e não o que a justiça dizia? Infelizmente, sim, Guga. Infelizmente, sim. Infelizmente, o judiciário teve muito holofotes e infelizmente, as pessoas que às vezes estão lá sentadas sentiram-se um pouco pressionadas, tá? Para julgar conforme a sociedade pedia. E isso, particularmente, respeitosamente, volto a dizer, eu acho um perigo. Quando eu vou julgar conforme as ruas pedem, isso faz com que haja uma insegurança tremenda entre as pessoas. Porque hoje eu tenho um movimento, amanhã eu tenho outro. Eu não posso ter uma sociedade no qual eu fico de acordo com o movimento popular. Eu não posso ter julgamentos assim. Exatamente, doutora. Eu quero agradecer a sua participação nesse Alesp Conecta de hoje. Até uma próxima oportunidade que a gente possa voltar a discutir esse tema. Muito obrigado, viu? Muito obrigada, Guga. Foi um prazer falar com você, viu? Muito obrigada. Este foi mais um Alesp Conecta. Hoje aí falamos na mudança da lei aí de crimes de lavagem de dinheiro e também de Caixa 2. Você pode ver este programa e também os outros programas produzidos pela Rede Alesp no nosso canal no YouTube. Você entra lá, Rede Alesp, segue o nosso canal e começa a ter acesso a todo o nosso conteúdo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Até um próximo encontro. Tchau!